Você sabe para onde você está indo? Ou pelo menos o que você está buscando? Não sei, mas talvez esse seja o maior, um dos maiores, talvez o maior problema da vida moderna. Que ninguém, ou pelo menos quase ninguém, sabe mais para onde está indo ou o que está buscando. As pessoas estão vivendo tão no automático, igual a gente já falou em outros vídeos aqui no canal, que só trabalha, vive consumindo conteúdo, fica tentando se distrair o tempo inteiro e mesmo assim continua com uma sensação estranha, com um sentimento de que tem um vazio estranho, como se elas estivessem perdidas ou como se nada fizesse sentido. Talvez a Odisseia, aquele poema escrito há mais de 2.800 anos atrás, já tenha explicado isso. Isso é meio estranho, né? Até meio assustador. Não sei se você já viu o filme Troia, mas vem com a gente que a gente vai fazer uma reflexão hoje de por que parece que a gente está perdido e por que é tão importante você ter um motivo, você ter um lugar para buscar, você ter a sua Ítaca. Então vem com a gente, fica até o final do vídeo que a gente vai tentar encontrar, ou pelo menos eu vou tentar fazer você pensar para encontrar qual que seria a sua Ítaca. Vamos fazer um contexto aqui da Guerra de Troia e do filme Troia. Primeiro, Troia foca muito na história de Aquiles. Não tem mitologia praticamente, nem nada do tipo. Agora, Odisseia, que vai sair esse ano, o filme do Nolan, vai focar mais no poema realmente, a Odisseia. E vai focar mais na história de Ulisses, que é o personagem que a gente vai tratar bastante aqui no vídeo hoje, ok? Para quem não está lembrado, ou para quem ainda não viu o filme, em Troia, esse era Ulisses, e ele que vai chamar Aquiles para a guerra, e mesmo ele não querendo ir para a guerra. E na Odisseia, que vai sair esse ano, esse vai ser Ulisses. Beleza, já lembramos quem é quem? Vamos fazer um outro contexto aqui. Ulisses, ou Odisseu, que vem do poema, mas aí tem uma tradução para o latim e tudo mais, por isso que a gente vai chamar de Ulisses, e no filme chama Ulisses, a gente vai chamar de Ulisses, ok? Valeu. Ulisses não queria ir para a guerra, ele nunca quis ir para a guerra. Ele estava feliz, ele governava a ilha de Ítaca, e tinha a esposa dele, o filho dele, os súditos, a ilha. Ítaca era o lugar dele, era o lugar para o qual ele pertencia. Ítaca era o que ele queria. Então, ele não queria ir para a guerra. Só que o rei Menelau ficou ofendido, porque foi corno, todo mundo ficou sabendo, ele meio que gerou um constrangimento em todo mundo ali, para que todo mundo apoiasse a guerra dele, e Ulisses ficou meio vendido, meio de mãos atadas, e teve que ir para a guerra. Ok? Bacana. De tudo isso, Ulisses nem queria ir para a guerra. Então, quando acabou a Guerra de Troia, ele só queria uma coisa, uma única e exclusiva coisa: voltar para casa. Ele queria voltar para Ítaca. Acho que eu vou colocar um contador, porque a gente vai falar muita palavra Ítaca hoje. Então, Ulisses só queria voltar para casa. Ele não queria mais terra, ele não queria mais riqueza, ele não queria ser admirado, ele não queria que contassem histórias sobre ele, nada disso. Ele só queria voltar para casa. Porém, como a vida não é uma coxinha, o caminho era longo. E, considerando, igual eu falei, a gente está falando de um poema de 2.800 anos atrás, então tem mitologia envolvida, ok? O caminho era muito longo, era caótico, cheio de distração, cheio de tentação. Ele teve que enfrentar uma tonelada de problemas e de situações que basicamente impediam ele de voltar para casa, de encontrar ou de chegar no destino realmente, que era o que ele sempre quis. E talvez seja por isso que a história continua tão atual até hoje. Porque no fundo, talvez a Odisseia nunca foi sobre monstros ou deuses. Odisseia, na verdade, é sobre um homem que está tentando não se perder de si mesmo. Que está tentando encontrar o seu destino. Vamos trazer um pouquinho para a realidade, ok? Hoje, a maioria das pessoas vive meio sem rumo. É como um marinheiro sem direção. Jogou o barco no mar e está indo aí para ver onde que chega. Ok? Então, as pessoas hoje, elas vivem meio que, igual a gente já falou, acho que foi até no último vídeo, vivem no automático. Acorda, trabalha, fica consumindo tela, rolando feed de alguma rede social, algumas malha, outras não, come, dorme e fica repetindo esse ciclo infinitamente e se permite viver dessa forma. E sem saber exatamente por quê, ou sem saber por quê. E se você deixar, se você permitir, se você cair nesse fluxo do automático, o ambiente ou o mundo sempre vai te dizer que você precisa de uma nova meta. Você precisa de mais dinheiro, mais produtividade, mais validação, mais dopamina. E você fica o tempo inteiro nessa busca incessante. Um dos patronos aqui do canal, acho que eu nunca falei isso, mas um dos motivos de eu ter criado esse canal é porque eu sou muito fã do Clóvis de Barros. E ele tem uma metáfora que é o perseguidor de metas. E a gente se deixar, a gente passa a vida inteira desse jeito, o tempo inteiro perseguindo uma nova meta, perseguindo um novo objetivo.
E quase ninguém, ou ninguém, dependendo do dia, para realmente para se perguntar e pensar, para onde que eu tô indo? E talvez, se a gente quiser trazer um pouco de mitologia ou de contos gregos, essa seja a grande tragédia moderna. A gente não tá só cansado, a gente tá desorientado. Eu falei lá atrás que tinha muitas distrações, né? E vamos fazer um link agora de lá com cá, né? Da história, enfim. Na Odisseia, uma das maiores ameaças eram as sereias. Você entende, naquela época todo mundo vivia de navegação. Era barco para um lado e para o outro, de uma ilha para outra, então as sereias, né, basicamente ganhavam de todo mundo. E elas não venciam pela força, elas venciam pela distração. Quando elas cantavam, ela fazia os homens esquecerem o próprio caminho, se distraírem, se meio que ficarem ludibriados, ficarem hipnotizados. Então, elas atraíam o barco deles para lugares com rochedos, com pedregulhos ou para alguma encosta, alguma coisa assim, que basicamente eles batiam o barco e afundavam. Agora, vamos pensar no mundo moderno, hoje em dia, beleza? Rede social, vídeo infinito, vídeo curto, shorts, reels, TikTok, consumo constante e incessante o tempo inteiro e pula de um vídeo pro outro, entretenimento o tempo inteiro, todo dia, toda hora. Tudo competindo pela sua atenção, tudo competindo por segundos do seu olhar. Tudo tentando impedir você de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Se você parar para olhar dessa forma, talvez as sereias nunca tenham desaparecido. Elas só mudaram de forma. Existe uma ideia muito forte na filosofia de Sêneca que era que, para quem não sabe para qual porto navega, nenhum vento é favorável. Igual, aí, fazendo um outro link aqui com a realidade, contando um caso, eu e meu pai, a gente assiste muito futebol, eu principalmente assisto muito futebol, e eu e meu pai, a gente conversa muito sobre isso. E quando o time tá naquela situação que você sabe que tá precisando de trocar de técnico, a gente sempre fala que correr errado é pior do que não aguentar correr. E isso, óbvio, principalmente a filosofia de Sêneca, tá? O exemplo meio do meu pai era só um detalhe. E isso descreve perfeitamente a vida moderna. As pessoas querem muita felicidade, mas ninguém sabe o que felicidade significa. As pessoas querem liberdade, mas vivem presas nas menores e mais bobas distrações. As pessoas querem propósito, mas elas nunca param o suficiente para encontrar e para pensar sobre isso, e para realmente se encontrar. Porque encontrar o propósito exige uma coisa que a gente já falou aqui nesse canal e que o mundo odeia: silêncio. O mundo moderno odeia silêncio. E encontrar o seu propósito exige isso. O destino final de Ulisses era Ítaca. Igual eu falei, era a casa dele, era o lugar a qual ele pertencia. Era o que ele queria, era o lugar dele, era o lugar onde ele se encontrava no mundo. Só que talvez Ítaca seja muito mais do que um lugar físico, um espaço ou uma ilha, igual a gente está falando. Talvez ela represente uma coisa muito mais profunda: paz, pertencimento, sentido, propósito. E talvez também esse seja o motivo de ter tanta gente se sentindo vazia ou se sentindo perdida na própria vida hoje em dia. Porque a pessoa perdeu a própria Ítaca, perdeu aquilo que realmente importa, o sentido dela, o propósito. Ou até pior, a pessoa não achou, ou quem sabe nunca nem se questionou qual que era a própria Ítaca. Porque a gente foi ensinado a perseguir o sucesso, mas quase nunca a gente é ensinado a construir realmente uma vida boa. A construir uma vida prazerosa, uma vida que a gente realmente viva e não exista ou sobreviva. Hoje em dia existe uma pressão, uma obsessão absurda por desempenho. Você precisa produzir, melhorar, crescer, evoluir, ganhar mais, ser mais produtivo, aguentar mais, suportar mais e sempre mais e mais e mais, o tempo inteiro. Só que ninguém nunca para e se pergunta: e depois? Porque o problema não é você querer conquistar coisas, não é você ter objetivos, não é você querer encontrar alguma coisa. Isso talvez seja a sua Ítaca. O problema, na verdade, é transformar a vida inteira numa corrida sem fim. Igual eu dei o exemplo do Clóvis de Barros, é você ficar o tempo inteiro nessa perseguição de metas, e mais uma meta, e mais uma meta, e mais uma meta, e esquecer que você tem uma vida além disso, além das suas metas. Por exemplo, Ulisses, ele não queria conquistar o mundo, ele queria voltar para casa. E aqui, nesse ponto, tem uma coisa que pode ser que seja uma sabedoria gigantesca e que a gente nem perceba. Talvez a felicidade não seja correr atrás de mais, ou conquistar mais, ou querer mais, ou
almejar e ficar sempre em busca de mais. Talvez seja saber onde repousar, onde descansar, onde realmente é o seu lugar. Voltando a falar de Ulisses, durante a viagem ele passa por lugares que os homens esqueciam quem eles eram. Alguns se entregavam ao prazer, outros ao ego, ou pior, outros simplesmente desistiam de voltar. E se a gente for parar para pensar, isso também acontece hoje em dia. Muita gente se perdeu ou deixou de ser quem era, ou deixou de tentar encontrar a sua Ítaca, para impressionar os outros, alcançar padrões completamente inalcançáveis que a gente vê em rede social e essas coisas, consumir uma felicidade pronta que não se encaixa em você ou que não é o que você acredita, ou até menor do que isso, fugir do próprio vazio. Só que é aí que tá, quanto mais a gente foge, mais perdido a gente fica, porque na verdade o problema ele nunca teve fora, né? Uma pergunta que a gente pode ver como talvez uma das centrais da Odisseia seja: o que realmente significa viver bem? Aqui a gente não está falando de riqueza, de poder aquisitivo, de conquista, de posse, não é nada disso. A gente está falando de viver bem. Os gregos, eles tinham uma visão muito interessante sobre isso. Uma vida boa, ela não era baseada só no prazer. Ela era baseada em equilíbrio. Virtude, propósito, relações verdadeiras, pertencimento. Hoje, muita gente tem acesso a muito mais, mas assim, infinitamente mais conforto do que os reis antigos tiveram. Os próprios reis aqui que a gente citou, o próprio Ulisses, o corno do Manelau, tudo isso. Só que mesmo assim, elas continuam vazias. Porque conforto não é significado, não é isso que a gente está falando. Não é só conforto, é pertencer, é paz, é propósito. Talvez você também esteja numa odisseia. Talvez você esteja tentando encontrar uma coisa que você nem consegue explicar direito. Talvez você esteja cansado. E não porque você trabalhou demais. Porque você está sem direção. Você está vivendo meio que sem rumo. Igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E o primeiro passo, quem sabe, não seja acelerar mais. Talvez seja parar. Parar para você poder se perguntar e observar o que realmente importa para mim. O que eu estou perseguindo? Qual que é a minha Ítaca? Onde que eu estou tentando chegar? Porque sem isso, você vai passar a vida inteira em movimento, correndo, e desespero, e meta, e corre, vai atrás e tudo, e você vai continuar perdido. No fim, Odisseia nunca foi só sobre voltar para casa. Foi sobre não se perder de você mesmo ao longo do caminho. E talvez essa seja a maior crise do homem moderno. Não a falta de sucesso, a falta de dinheiro, a falta de posses, mas a falta de direção. Porque quando você esquece para onde que você está indo, qualquer distração, por menor que seja, parece o suficiente. Qualquer obstáculo parece o fim do mundo. Então, talvez a pergunta mais importante não seja como vencer na vida. Talvez a verdadeira pergunta seja: para onde que você está navegando? Qual que é a sua Ítaca? E se você já está no caminho, realmente, da sua Ítaca. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o like no vídeo. As pessoas assistem o vídeo e não deixam o like. Me ajuda tanto o like, gente. E mostra pro YouTube, mostra pro algoritmo que vocês estão gostando do vídeo e ele vai recomendar para mais pessoas. Então, deixa o like aqui rapidinho. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar, que você sabe que gosta do filme Troy ou que tá ansioso para ver a Odisseia que vai sair esse ano. Deixa aqui nos comentários algum filme, algum personagem, um conto que você quer que a gente fale sobre filosofia. Fazer esse link do conto, do poema, da história, enfim, com a realidade, com os dias atuais. E se inscreve no canal, beleza? A gente teve algumas mudanças de agenda aqui, mas o canal vai voltar agora firme e forte. Beleza? Valeu, falou!